Existem doenças que, além de afetar o corpo, impactam demais o paciente também no aspecto psicológico. É o caso do câncer, que interfere diretamente na autoimagem da pessoa. Queda de cabelo, emagrecimento, a retirada de um seio, tudo faz com que a imagem refletida no espelho cause um certo estranhamento ou até mesmo uma rejeição. Como ajudar esse paciente a reconstruir a própria identidade? Essa é a meta do projeto Oncoimagem Brasil, o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a idealizadora do projeto, a visagista Pris Azeredo. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Olá, prazer todo meu. Como é que surgiu a ideia do projeto? O Oncoimagem Brasil é um movimento social que a gente faz aqui no Brasil. E assim, uma viagem que eu fiz a São Paulo, fui fazer mais uma especialização na parte de imagem pessoal e numa livraria eu entrei, dei algumas referências do que eu queria ler e ela me trouxe vários livros de pessoas que estavam passando por tratamento oncológico e entre eles tinha o livro de uma oncoimagem mexicana. E eu comecei a pesquisar e a ver tudo aquilo e eu me apaixonei por esse mundo que eu não conhecia. E eu vi que tudo que eu tinha feito como profissional e as especializações que eu tinha, eu poderia trabalhar com isso. E aí a minha vida foi respirar, conhecer mais sobre esse planeta, até chegar a realmente colocar a mão na massa com os pacientes para ver o que realmente funcionava além da teoria. Como é que começou? Começou lá no Espírito Santo, né? Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, é a terra do Roberto Carlos, e é bem no interior mesmo, só que hoje nós atendemos já vários estados. Mas me conta desse iniciozinho, começou onde? Num hospital? Sim, eu atuo dentro de um hospital, no setor oncológico, é o único da nossa região, e eu atendo uma vez por semana, todas as quartas de manhã eu estou lá, cuidando dessa parte de consultoria de imagem. Então, o paciente recebeu o diagnóstico que a quimioterapia, que o seu tratamento vai ter alteração de imagem. Em muitos casos, já sou acionada mesmo até pelo telefone para já acalmar o paciente, para que a gente hoje, dizer para ele que hoje tem muitas possibilidades de passar por esse tratamento com mais qualidade de vida. Como é que é exatamente esse atendimento? Hoje, a maioria vem para mim antes da queda do cabelo. Então, fez a primeira quimioterapia, porque começa a cair a partir de 14 dias. Então, fez a primeira quimioterapia ou recebeu o diagnóstico já encaminhado para mim. E lá a primeira coisa que eu faço é dar calma. Porque tem paciente, às vezes, que eu tenho que pegar pelo corredor, brincar com ela, né? Homens também eu atendo, né? Mas os homens são mais, assim, tímidos. Então, vem mais mulheres. E eu tenho que levar para lá e muitas das vezes eu não posso mostrar nenhum acessório. Eu vou ter que conversar, tranquilizar e aí se eu vejo que já pode conhecer um pouco de como funciona o acessório, eu mostro. Senão, não. Eu vou só mesmo tranquilizando e falando o que a gente pode fazer. E aí você faz quantos encontros? Como é que é isso? Depende muito do paciente. Se eu vejo que já pode ser atendido do primeiro encontro, eu já começo a conversar e realmente a perceber quem é essa pessoa. Se é uma pessoa mais extravagante, se é uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais tradicional. Eu procuro ver as características para eu oferecer o que realmente vai funcionar. Tem paciente que olha e fala assim, não vai usar perucas, nem adianta que não é o perfil dela usar perucas. Então vamos para os lenços. E tem paciente que nem lenços usa. Depende muito da personalidade, muito também do estado que a pessoa se encontra, porque tem várias fases, né, de aceitação. Quando você disse ali, a rejeição ao se olhar no espelho. Por quê? Porque o nosso cabelo, ele significa a identidade, significa, na verdade, a moldura da nossa identidade. E a sobrancelha, ela é a moldura do nosso emocional. Então, você imagina, o paciente em tratamento, ele perde temporariamente tanto os pelos da sobrancelha quanto do cabelo. Então, tem paciente que se olha no espelho e fala, eu só quero me enxergar de novo. Não se reconhece Não mais, se reconhece. Além desse arsenal de perucas, lenços, também tem uma questão de maquiagem. Também tem outras Design dicas, de sobrancelha, por exemplo. Eu comentei aqui que os olhos significa emoções. A leitura que a gente faz como visagista e oncoimagem se os olhos, eles têm levantadinho, inclinadinha para cima, tem um significado no emocional da pessoa. Se ele é caidinho, tem outro significado. Enfim, então o formato dos olhos já me diz quem ela tende a ser. E quando a gente usa a maquiagem,
A gente coloca, por exemplo, eu não posso colocar num paciente, principalmente aquele que está com dificuldades de aceitação do diagnóstico da alteração de imagem, ele vai estar assim, meio introspectivo, né, com tendência à depressão. Então, não posso colocar nele uma sombra que tem as cores que influencia essa introspecção. Eu vou ter que colocar cores de sombra que ative o dinamismo, uma estabilidade ou alegria. Também assim como o delineador. Se eu faço inclinado, ele tem um significado. Se eu faço reto, ele tem um significado de estabilidade. E aí vem também o design de sobrancelha. Eu atuo com dois formatos de sobrancelha, porque são formatos que não vão dar introspecção. Um vai dar estabilidade e o outro vai dar alegria. Então, tudo isso para criar um equilíbrio mesmo emocional da pessoa. E aí entra a parte da peruca. Não basta só dar uma peruca para o paciente. A cor e o corte tem que funcionar com a identidade do paciente. Começou no Espírito Santo e já expandiu. Hoje o projeto abrange que áreas? Paraná, Rio Grande do Sul, nós estamos em 2 cidades. Espírito Santo, Belo Horizonte, a gente faz bastante ações em Belo Horizonte, São Paulo. Então, acho que é em 5 estados. Eu estou com uma campanha agora que nós estamos lançando no Outubro Rosa, muito bacana. Nós estamos com as ações nos 5 estados e está assim, uma agitação. Além dos atendimentos que a gente já faz, lá eles fazem mensalmente, eu faço semanalmente na minha cidade. Quantas pessoas já atendidas? Olha, nós fizemos um levantamento há alguns meses, isso já tem um tempo e já alterou. Eram 420 e 22 pessoas, não sei, em todo o Brasil. Mas já deu uma alterada aí. E como é que você faz para coordenar esses 5 estados? Não vivo. Não vivo. Época de Outubro Rosa, então não tenho vida, né? Eu já acordo no WhatsApp, porque eu faço esse controle, essa liderança, tudo mesmo pelo WhatsApp, pelo Skype, pela internet. Quando eu consigo, eu estou presente. Agora é a época do Outubro Rosa, então eu costumo viajar bastante. Mas eu tenho uma equipe muito bacana, que a gente faz essa parte de capacitação, né, de reunião pela internet. Mas quantos não é tão voluntários fácil. participam? Nós temos... na faixa, porque deu uma alterada também, mas na faixa de acho que de 24 voluntários que colocam realmente a mão na massa, fora os outros que fazem as multiplicações das informações. O teu sonho é levar esse projeto para o Brasil inteiro, né? Na verdade, o meu sonho é que... Porque eu não consigo estar em todos os lugares. Eu preciso que mais pessoas conheçam dessa ferramenta para que mais pacientes sejam ajudados. É muito Isso passa pela capacitação, né? Isso, é muito gratificante ver o paciente, porque a gente tem casos de pacientes, por exemplo, quando o câncer às vezes volta. Quando a pessoa ela passa a primeira vez por toda a alteração de imagem, ela não é fácil. Mas a segunda parece que é mais pesada ainda, então cansa mais ainda. A gente tem casos de pacientes que falam em suicídio por conta da alteração de imagem. Então, quando a gente mostra as ferramentas, a gente dá essa tranquilidade e vê o sorriso voltar para o rosto e a vontade de voltar, é muito bom. Qual que é a importância da autoimagem, desse lado exterior, para o psicológico, né? Como que uma mudança externa consegue refletir internamente e também causar reações nas outras pessoas? Ótimo. Tudo que a gente enxerga, o nosso cérebro, ele reage. Então, existe um ponto no cérebro da gente que a gente enxerga, reage linhas, ângulos, formas e cores. Então, a cor vermelha, ela é uma cor de autoridade, uma cor de força. Então, quando você olha uma pessoa toda vestida de vermelho, aquilo chama atenção, né? Não estou falando de estética, não estou falando de beleza, porque beleza é relativo. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Mas eu estou falando de realmente símbolos que significam as mesmas emoções para todo mundo. Então, as cores, as linhas e os ângulos, os formatos, eles fazem essa transmissão. É igual a gente, às vezes, olha pessoas que nós gostamos bastante e a gente enxerga essas características, né, das feições dela em outra pessoa. A pessoa nem abriu a boca para você saber se ela é legal ou não, mas você já coloca o teu carinho todinho para aquela pessoa, porque lembra alguém que você conheceu e gosta muito. Às vezes você vai conversar com a pessoa nem tão legal assim. Mas realmente o nosso cérebro enxerga tudo, né, que a gente vê.
Tem um lado intuitivo nosso, né? Ao Sim. olhar, ao enxergar. Sim. E é isso que vocês estudam e... Que, na verdade, pode colocar a gente em algumas furadas. Porque, assim, como funciona a parte da intuição? Na verdade, todo mundo tem essa parte de linguagem visual, o visagismo dentro dela. A diferença é que eu sou alfabetizada. Então, eu sei o que essas cores transmitem de emoção e o que cada formato transmite de emoção. Às vezes as pessoas, quando elas agem por intuição, às vezes dá certo. Outras vezes, ela só se submete àquilo que não vai dar confronto a ela. E, na verdade, talvez ela precise desse confronto para crescer e mudar a mesma situação. Você podia falar um pouquinho pra gente como é que esses pacientes chegam e como é que eles saem depois, já com essa imagem reconstruída? Ai, é maravilhoso. Eu me lembro, tem até um vídeo na internet que eu gravei com o próprio celular de uma paciente toda linda. Eu lembro que eu falei assim, vamos gravar um vídeo? E aí ela estava, acho que no terceiro atendimento. Quando eu fui gravar um vídeo com ela, ela se olhou assim na câmera, nossa, sou eu? Eu falei assim, é você. Olha que legal, né? E eu falei, aí a gente começou a rir, porque ela se achou linda, maquiada, com peruca. E eu falei assim, lembra o primeiro dia que você chegou na minha sala, como você chorava? Eu falei assim, se você soubesse que você se encontrar dessa forma agora, você tinha chorado daquele jeito? Ela, não tinha chorado tanto assim. Realmente é a questão de, no meio de tantas dificuldades, de tantos indas e vindas, né? Porque tem realmente altos e baixos na parte do tratamento. A pessoa ainda assim conseguir deixar o equilíbrio de quem ela é, ou em muitas das vezes se encontrar. Eu costumo dizer que o câncer em muitos pacientes acaba salvando. Porque são pessoas que já eram depressivas, são pessoas que já tinham momentos vegetativos, já não tinham mais sentido para a vida. Quando, eu atendo bastante assim, quando ele se encontra num momento que precisa realmente lutar pela vida, é um momento de autoconhecimento. E aí a consultoria de oncoimagem ajuda nisso também, para ela se reencontrar como um ser humano, através dos acessórios. E reencontrar um caminho, né? Isso aí. Que muitas vezes é isso que você falou, estava perdido, Estava né? perdido. Tem algum caso em particular que te fez assim seguir adiante, falou esse é o caminho, apesar de ser tudo voluntário, de não ter, é gratuito o serviço, né? Isso, eu faço um atendimento voluntário já há quase 3 anos, né? Além de liderar todo esse movimento pelo Brasil. A primeira paciente que eu perdi foi depois de 8 meses acompanhando. Tem 2 casos, a gente cria um vínculo muito legal com todos os pacientes, mas tem 2 que viraram os meus filhos, né? Um virou até assim, eu virei madrinha de casamento dele, e ele me chamava de mamãe, né? Mamãe loucona, assim que ele me chamava, que era bem agitada, né? E a outra, essa que eu acompanhei durante 8 meses e faleceu, foi a primeira paciente que eu perdi. E eu me recordo que quando ela entrou em coma, ela tinha leucemia, e quando ela entrou em coma, eu falei assim, gente, eu não nasci para isso não. Não nasci para isso não. E aí eu fiquei aquela noite inteira pensando nela, e quando foi no dia que ela chegou a falecer, quem cuidou de dar o recado para a mãe fui eu e a assistente social, porque a psicóloga na época não estava. Eu cuidei dela dentro do caixão, então eu que arrumei, coloquei do jeitinho que ela gostava, a maquiagem, o batom que ela gostava, tudo. Eu fui chorar 3 dias depois, eu não chorei, fui chorar 3 dias depois, aí eu chorei até não existir mais. Aí eu falei assim, não, eu nasci para isso. Eu estou no lugar certo, a vida inteira eu fui treinada para estar nesse lugar e não quero mais sair daqui. E você percebeu que esse tempo de sobrevida dela teve mais qualidade? Isso daí. Através da oncoimagem? Isso que o oncoimagem veio fazer. A gente não está aqui para salvar ninguém, né? Isso está nas mãos de Deus e dos médicos. Mas eu vim para trazer qualidade de vida para o paciente durante o tempo que é a vida. Ela foi um caso muito especial. A psicóloga da oncologia até chegou a falar assim, Pris, a Dani chegou aqui, uma menina, né? E a gente enterrou uma mulher. Eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com ela, eu vi algumas coisas que a gente poderia ter feito, fazer. E aí, durante os 8 meses, a gente fez, assim, além da parte da imagem, como ela conviveu um pouco mais de perto comigo, a gente foi, assim, utilizando algumas dinâmicas com ela, que realmente ela floresceu ao ponto de ter salvado muitas vidas com várias campanhas que ela fez. A pessoa que não conseguia falar, era calminha, assim, quase não falava, se tornou uma grande porta-voz de várias campanhas na região e se tornou muito conhecida.
tinha fila de espera para visitar essa menina. Eu tenho certeza que ela cumpriu o que ela veio fazer aqui na Terra. E eu sou amiga da família até hoje, a gente vira família, não tem como. E assim, a gratidão e o carinho que eles têm pelo trabalho é muito nítido. A irmã dela agora casou, eu cuidei do casamento dela também, então é muito, muito especial. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre o projeto Oncoimagem Brasil. A questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre o projeto Oncoimagem Brasil. Nossa convidada é a idealizadora do projeto, a visagista Pris Azeredo. Pris, o Oncoimagem, ele tem como base o visagismo, né? Isso. E fala um pouquinho como é que surgiu o visagismo. O visagismo, ele, desde a época de Cleópatra, né? Porque assim, ele é identidade. Então, é uma imagem customizada, não é ser todo mundo igual. Eu atuo aqui no Brasil com o visagismo Philip Hallowell, essa linha que eu sigo, porque existem várias linhas de visagismo. E identificar mesmo, né, as formas e o que elas significam, as coisas que elas significam através das características. Aí existe a pessoa, que eu já falei lá atrás, né, mais dinâmica, extravagante, que realmente chama a atenção quando chega no ambiente, e existe a pessoa que já é mais conservadora, mais tradicional. A gente trabalha com as 4 personalidades, né, com as 4 características, dos introspectivos e dos extrovertidos. Em que consiste essa técnica específica e essa linha que você Linguagem segue? visual, né, luz, sombra, símbolos arquetípicos, aquela imagem, todo mundo tem a mesma sensação, né? Às vezes não sou alfabetizado, mas age por intuição. Símbolos universais. Isso daí, age por intuição. Então, tudo que for redondinho, a gente tende a achar fofinho, né? Tudo que for retângulo vertical é coisa de força, horizontal calma, inclinada agitação. Então a gente trabalha com essas linhas mesmo para fazer toda a montagem da imagem. Uhum. Na verdade tem todo um estudo, todo um trabalho de pesquisa atrás disso, né? Tem, é realmente emocional. Aí você me perguntou no primeiro bloco, mas como que isso age, né, de externo para interno, né? Porque assim, se eu estou com uma imagem mais sóbria e mais fechada, eu vou me enxergar no espelho que eu estou mais quieta, mais sóbria e mais fechada. E eu vou agir, porque eu vou enxergar e vou me posicionar daquela forma. Da mesma forma que se eu colocar uma imagem mais extravagante, mais dinâmica e mais despojada, eu vou ficar mais leve e mais despojada. Faz um teste, vai para frente do espelho e começa a agir dessa forma. Como que muda? Às vezes você fala assim, nossa, mas que roupa linda. Aí você coloca, você não se enxerga nela, porque realmente não é você. Não adianta eu querer pegar uma peruca, não adianta eu querer pegar uma maquiagem, uma roupa e colocar de uma pessoa extremamente extravagante a uma pessoa super tradicional. Elas não vão realmente se identificar. O visagismo não tem nada a ver com moda, né? Não, nem tendência, nada disso. Nem padrão nenhum. Não, ao contrário. A ideia é que uma pessoa, ela use o visagismo para que ela crie sua própria identidade, independente de tendências. É na contramão da massificação, né? Isso daí. É você criar quem é você e o que você quer transmitir para as pessoas. Porque assim, todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Só que os pontos negativos a gente consegue suavizar usando a imagem. Porque ninguém precisa saber das nossas fragilidades. Não é nem interessante que as pessoas saibam das nossas fragilidades. Então, vamos evidenciar aquilo que traz equilíbrio para a gente, que são os pontos positivos. Outra coisa muito interessante, estava conversando até com os estudantes ali, os universitários ali na alimentação, e eles pararam para ouvir a gente conversando. Às vezes, a pessoa tem várias características, assim, potenciais imensos e nem estão escondidos. E elas nem mesmo sabem por quê. O que faz um ser humano?
aquilo que ela nasceu, que é a persona dela, a genética, que tem muita influência, e a cultura, o ambiente que foi criado. Às vezes a pessoa ela é totalmente independente, determinada, mas pela forma que ela foi criada, ela acaba virando uma pessoa que não se movimenta da forma que poderia se movimentar, uma pessoa que não lidera da forma que poderia liderar. E aí, ao reconhecer essas características, o visagista pode fazer florescer. E a pessoa vai ver o que ela tem de melhor. Ela tem uma personalidade que está aprisionada ali. Isso daí. Uhum. Na verdade, tudo isso passa por um trabalho de autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Eu faço isso direto em mim, né? As pessoas falam assim, você faz terapia? Eu falo assim, não, gente, no meu caso, é totalmente imagem. Se eu sei que eu estou agitada demais e não vou conseguir ter foco, porque eu já tenho essa tendência de ser muito agitada, então eu vou colocar cores, roupas e cortes, e o caimento de roupa e cabelo de acordo que vão fazer que eu tenha mais equilíbrio. Eu não gosto de azul, é uma coisa minha, não gosto. Eu estou numa fase onde tudo que eu estou usando é azul escuro, porque transmite para mim principalmente, não só para as pessoas que enxergam, mas para mim principalmente, estrutura, controle e organização. E é tudo o que eu preciso nessa fase da minha vida. Então a gente consegue fazer esse trabalho de autoconhecimento através das linhas, ângulos e formas. Agora, esse trabalho de autoconhecimento, na verdade, ele é gradativo, né? Quanto mais você começa essa busca, mais você descobre, né? Vai ser eterno. A única diferença é que eu sei assim, bom, eu tenho a característica de uma pessoa independente, determinada. Então, eu sei os pontos positivos e os negativos dessa pessoa. Então, eu sei que eu posso, qual é o meu limite. Então, eu me respeito mais. Só que além de saber quem eu sou e os meus pontos positivos e negativos, cada fase da minha vida eu vou reagir de uma forma. E aí que entra o autoconhecimento o tempo inteiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a gente tem que esperar para saber, né, como nós vamos reagir e criar esse equilíbrio. Normalmente, em quanto tempo ou em quantos encontros é possível descobrir assim a personalidade, a imagem, a inteligência visual para aquela pessoa? No primeiro encontro a gente já consegue fazer uma leitura inicial. Vai ser uma coisa assim, bem rápida, mas a gente já começa, porque a pessoa, você já logo percebe se ela é mais na dela, ou se, mas ela pode estar tímida e não querer conversar. Sim, tem isso dela estar tímida e não querer conversar. Só que as feições do rosto transmite pra gente que a gente consiga ler um pouquinho de quem é essa pessoa. Quando a pessoa quer mudar, por exemplo, uma pessoa muito tímida que quer ser um pouquinho mais expansiva, através da autoimagem ela muda? Mas eu acho muito legal sempre respeitar o limite. Porque não adianta eu pegar uma pessoa introspectiva, muito na dela, muito tímida mesmo, e eu colocá-la totalmente aberta, com a comunicação aberta. Ela vai ser invadida e não vai suportar essa invasão, então eu vou prejudicá-la. Então não existe uma fórmula pronta. Eu sei as fórmulas prontas como eu tenho que fazer nas características, mas eu preciso sentir quem é essa pessoa e o que ela está vivendo nesse momento, para poder eu fazer um equilíbrio. Então, assim, o que funciona às vezes para mim não é o que vai funcionar para outra pessoa que tenha um pouco da minha personalidade. Essas características, por exemplo, do rosto, os chineses já estudavam lá atrás, né? Isso, eles falam sobre a personologia e, assim, eles usam isso mais na parte de medicina mesmo, né? Que não é a minha área, mas eles existem mais nessa parte de medicina. Existe um visagismo no Brasil que estuda essa linha. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o projeto Oncoimagem Brasil. Em Questão volta em instante, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre o projeto Oncoimagem Brasil. Nossa convidada é a idealizadora do projeto, a visagista Pris Azeredo.
Pris, você já falou um pouquinho sobre algumas linhas, você segue uma linha e tem outras linhas, né? Por exemplo, na Europa tem outra linha que é utilizada? Na verdade, é sobre cores. Eu estava comentando que lá, para admitir funcionários, eles usam um teste chamado teste da cores de Lusher, que as cores que você mais gosta no momento e aquelas que você mais rejeita nessa fase da sua vida, elas dizem um pouquinho mais sobre quem é você. E é muito legal. Também, na parte, o visagismo ele pode ser aplicado na parte de RH, né, para você identificar se aquele funcionário ele vai ser mais bem aproveitado ou na parte de comunicação com o público, ou na parte de organização, porque tem personalidades, né, pessoas que têm características de mais organizadores, que não vai se dar tão bem com o público como um que é comunicador. Então, quando você entende dessas características, você consegue aproveitar melhor o seu funcionário. Às vezes você tem um excelente funcionário, mas ele não está sabendo ser aproveitado no lugar certo. Está no setor errado, né? Isso daí. E aí, com esse conhecimento da linguagem visual, que é o visagismo que eu atuo, que ele é baseado, né, o Philip Hallowell, que aí engloba a inteligência visual, os símbolos arquetípicos, e toda essa parte mesmo de entender sobre a linguagem visual e comunicação visual. Você tendo esse conhecimento, você consegue aproveitar os funcionários. Aí tem a parte de medicina também, que não é a minha área, mas sim, se você sabe que aquela pessoa, ela tende a ser mais com essa característica, então ela vai no futuro tender a ter uma doença em tal área. É muito interessante. Você falou aí inteligência visual. Como é que você define essa inteligência visual? A inteligência visual, resumindo, é a parte mais de dom. Né? A linguagem visual ela é um pouquinho mais ampla e é onde entra a ferramenta da inteligência visual, que inclusive quando você entende da linguagem visual, você consegue até aflorar mais a parte dessas múltiplas inteligências aí. O que a gente atua, na verdade, com o visagismo é a linguagem visual, onde inclui formas, linhas, ângulos, cores, sombra e luz. A inteligência visual já nasceu com a pessoa. Isso, está com a ferramenta. Falta ser descoberta. Isso, seria talvez aquela parte do dom, né? E por isso que existe a alfabetização, para você reconhecer tudo isso e fazer ele da melhor forma possível. Quem quer participar do projeto Oncoimagem Brasil, assistiu, gostou, faz como? Como é que é feita a capacitação dos voluntários? Existe um site, oncoimagembrasil.com, isso. Lá tem a partezinha de voluntários, só que assim, muita gente entra em contato querendo, eu quero abraçar os pacientes. Calma, não é bem por aí, né? Tem todo um processo. Primeiro passo tem que ser profissional na área que atua. Não adianta, eu sou voluntário, eu tenho boa vontade. Tá, mas você precisa ser especialista na área que você atua. Eu quero lidar dando cursos de maquiagem e fazer maquiagem nos pacientes. Ok, então você precisa ter estudado maquiagem, porque tem muita gente, não, eu sei um pouquinho de maquiagem. Não, realmente é um trabalho muito sério e a gente precisa de toda essa estrutura na parte de especialização e também na parte de entender, porque chegar perto do paciente, tem muita gente que é emocional e acaba prejudicando todo um processo de tratamento que a área de saúde faz. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E olha que bacana, aqui na FASE, no dia 18 de outubro, vai acontecer o primeiro curso de oncoimagem dentro do Brasil. Ele, na verdade, vai ser um curso de introdução à oncoimagem. É uma noite só. O curso se chama Face e Estilo Aplicados à Oncoimagem. Vamos falar sobre visagismo. Então, mas eu não quero trabalhar com paciente oncológico, mas eu quero entender um pouco mais de visagismo. Então vem, porque aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho mais dessa área e aplicar ao paciente. Porque, na verdade, o que eu quero é expandir. Quero que mais pessoas tenham acesso. E como é que é feita essa capacitação dos voluntários em outros estados, por exemplo? Através de um treinamento via internet, e agora nós estamos com uma parceria onde nós vamos realmente criar um curso online gratuito para os voluntários. Mas esse curso é de treinamento para ser voluntário, não de capacitação do oncoimagem. É diferente do profissional do voluntário. Isso, porque tem especialização para atuar nessa área e tem aqueles que, eu não sou oncoimagem, mas eu quero ser um maquiador, ou um cabeleireiro, ou um fotógrafo que queira atuar nessa área. Então vamos para lá que nós vamos fazer a parte
tem todo um entendimento emocional antes de lidar com o paciente, para que chegue lá e não faça algo que prejudique o trabalho do hospital. Até como você falou, já tem todo o trabalho da saúde, inclusive dos psicólogos, né? E é muito sério. E cada um na sua área. Né? A gente não pode invadir a área do outro, que acaba às vezes criando um pouco de conflito. Uma coisa muito bacana que as pessoas acham, né, você já até comentou em relação à moda, mas visagismo não é harmonia estética? Não, a linha que eu trabalho não é harmonia estética. A linha que eu trabalho é realmente aquilo que faz bem para o seu interior. Então, por exemplo, não é muito a minha área, mas assim, um pouquinho, né, eu entendo dessa área. Se eu tenho, aí a mulher, vamos para a mulher, se eu tenho o rosto que o queixo é um pouquinho mais extravagante, se eu corto o cabelo acima desse queixo, não fica interessante, vai ficar uma harmonia desproporcional. Mas se eu quero e eu preciso, nesse momento da minha vida, exercer a minha força de vontade, então eu fico mais feinha, mas eu consigo mais resultado na minha vida emocional e isso deixa a gente feliz, deixa a gente bem-humorada e a gente fica bonita. Porque a alegria, na verdade, vem de dentro da gente, né, do nosso coração. Então, para mim, eu acredito muito que a alegria da alma, do coração, formoseia o rosto. Para mim, a melhor dica de maquiagem, de imagem, de visagismo que eu posso dar é estar alegre dentro da alma. E a imagem que a gente vê no espelho influencia... Sim, a gente enxerga, se posiciona e as pessoas acabam recebendo aquele posicionamento. E nisso tudo, o que se procura é que a personalidade da pessoa esteja ali, né? Tem que estar. Eu não posso criar uma mentira, a não ser que seja personagem de algum filme ou de novela, acho que é muito usado. Mas para a pessoa física, para o meio corporativo, para o paciente, na verdade, é resgatar, na maioria das vezes, como a gente, no meio da correria, a gente nem sabe, né, quem eu sou. Mas a gente, com esse trabalho, a gente consegue resgatar, inclusive, quem é a pessoa, e às vezes ela nem sabe quem é essa pessoa. Porque é a correria do dia a dia. E a fase que a gente vive faz, às vezes, a gente esquecer quem eu sou, o que eu gosto, qual é o meu potencial. E a gente consegue colocar isso para fora através da imagem. Qual o teu conselho, então, para uma pessoa que não está feliz com a própria imagem, ou uma pessoa que tem um parente, um amigo, que está passando por uma doença que mexe com a imagem? É o que eu disse. O melhor conselho que eu posso dar é a alegria que vem de dentro, porque isso reflete no rosto. É impressionante como reflete. E quando você tem conhecimento de quem é você, o seu potencial, e respeitar também as suas limitações, isso te faz uma pessoa melhor. Mas com certeza, você ou pesquisar sobre o assunto, ou se tiver a oportunidade de ir a algum profissional, aqui em Petrópolis tem bastante profissionais que eu conheço, né, com qualidade, e aí fazer essa descoberta de quem é você e realmente se respeitar. Porque às vezes você está vivendo algo que nem é você. Né? Porque o trabalho me posiciona dessa forma, a minha religião, a minha família. Mas e você? Porque às vezes você quer estar tão bem para as pessoas que você esquece de estar bem para você mesmo. Então, estar bem com o espelho que reflete a nossa alma é muito melhor. E levar a vida da melhor forma possível mesmo durante o tratamento. O que eu mais gosto no ser humano é que nós reclamamos, nós não gostamos das novidades, na maioria das vezes a gente fica com medo das novidades. Só que eu gosto dele que nós nos adaptamos com muita facilidade. A gente reclama bastante, mas a gente tem esse poder, essa autoridade de se adaptar. E daí um tempo você vai ver que aquilo que parecia aquele mar de turbulência, ele só está um mar, nem com tanta turbulência assim. Às vezes pode ter uma oportunidade ali, como você falou, para redefinir caminhos. Eu costumo dizer que existe ouro na dor. E depurar a vida, né? Eu costumo dizer que existe ouro na dor. É impressionante como os pacientes, eles se transformam depois ou durante o tratamento e como faz também, né, com que a gente que convive assim com eles se transformar também. É impressionante. Eu falo assim, gente, eu amo estar com eles, porque assim, a gente aprende a ter uma paixão pela vida e ver que aquilo que era importante não é tão importante assim. E a gente começa a priorizar as coisas certas.
todo mundo deveria conhecer um pouquinho mais sobre os pacientes oncológicos, porque eles têm muito para ensinar para a gente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Pris Azeredo e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.